Dr. Matheus San Romão está aqui com a gente hoje, ele é endócrino. Existem muitas técnicas diferenciadas hoje, métodos cada vez mais modernos para que nós possamos tratar os problemas. Isso é legal, né, doutor? Porque quem tem uma preocupação maior, não só em ter uma vida saudável, mas tem gente que tem pavor de muitos tipos de tratamento, tem pessoas que não podem ser submetidas a cirurgias. Então, esses tratamentos alternativos, que já são comprovadamente eficazes, são um alívio para essas pessoas, né, doutor? Na verdade, a gente pode usá-lo como um método alternativo, até porque a gente consegue tirar diversos medicamentos que uma pessoa acaba utilizando. E sem contar que os benefícios que ele traz são diversos. E doutor, o que é a ozonioterapia? É um aparelho? É um gás? O que é? A ozonioterapia nada mais é do que um tratamento onde a gente utiliza a molécula de oxigênio para fazer o tratamento. Tá? No meio ambiente em que vivemos não tem o ozônio porque é uma molécula instável, então nós usamos um equipamento que faz a produção da molécula de ozônio, onde a gente pode fazer o tratamento em si. Mas aí ele é aplicado na pessoa através de uma máquina, uma injeção, como que é, doutor? Temos diversos métodos de aplicação, tá certo? Dependendo da patologia ou do quadro que o paciente apresenta, a gente pode utilizar diversas maneiras de aplicação, seja ela endovenosa, que é na veia, seja ela intramuscular, subcutânea, interarticular. E doutor, quais são as doenças mais passíveis para esse tipo de tratamento? São 3 tipos de doenças, se eu puder resumir mais fácil, seria doenças do tipo inflamatória, qualquer tipo de doença inflamatória, seja ela uma pancada, um trauma, um pós-cirúrgico, doenças infecciosas, seja ela causadas por bactérias, por vírus ou por parasitas, ou então qualquer tipo de doença que acometa uma lesão, um ferimento, um quadro inflamatório acima, junto com um problema imunológico. Quando você fala inflamatório, o que seria o inflamatório? Seria, por exemplo, uma pessoa que sofre uma queda, machuca e aquela ferida não cicatriza. Isso. Ou ela toma alguns pontos, leva alguns pontos e é difícil a cicatrização. Sim. Daí a pessoa passa isso, ou toma essa injeção de ozonioterapia e aquela ferida ela fecha com maior rapidez, cicatriza é isso? com mais facilidade. Por exemplo, um pé diabético, que é muito comum. Um paciente que tenha diabetes e acaba desenvolvendo uma lesão, uma úlcera de pé diabético, que é o que acontece muito, exatamente, né, é muito casos. comum. E o ozônio tem se mostrado muito eficaz nesses quadros, até porque ele melhora o quadro tanto inflamatório quanto cicatrização e previne a parte de infecções. E daí, no caso, por exemplo, como as feridas, como o diabetes, como você disse, isso é aplicado na veia ou é aplicado no local? Então, depende muito do quadro que está sendo apresentado. Se for um quadro mais localizado, como por exemplo lesão, a gente pode fazer mais voltado para o local. Quando a gente fala de uma doença mais sistêmica, por exemplo, uma artrite reumatoide, um lúpus, que é uma doença mais imunológica e que acomete o corpo por inteiro, nós podemos já optar também pela parte intravenosa. Doutor, esse tipo de tratamento também pode servir de prevenção para doenças degenerativas, um trabalho de prevenção ao invés só de tratamento mesmo? Sim, nós podemos usar ele como método de prevenção, como também em pacientes que muitas vezes são atletas, não têm doenças alguma, mas eles necessitam do corpo para poder fazer uma atividade física. Isso tem melhorado bastante porque o oxigênio, a partir do momento que a gente apresenta ele ao corpo, ele trata uma organela que nós temos, chamadas mitocôndrias, que as principais doenças são alterações nessa região. Então, o fato de a gente já fazer a prevenção utilizando o ozônio, não necessariamente todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana, já terão bons resultados. Doutor, por exemplo, uma aplicação desse tipo, se for constante, ela pode significar uma redução na possibilidade de câncer? Por exemplo? Olha, eu vou ser sincero que não tem nada que um trabalho comprovando isso daí ainda, tá certo? Mas com relação a lesões causadas por tumores cancerígenos, nós sabemos que a ozonioterapia ela tem sido coadjuvante, potencializando uma ação da quimioterapia e melhorando os efeitos colaterais da quimioterapia. Para pessoas que teriam, por exemplo, o câncer de pele, né, doutor? Sim. É isso, né? Pessoas que fazem tratamento com quimioterapia, ele potencializa a ação da quimio e diminui os efeitos colaterais, então náuseas, dores, enjoos, que é muito comum. E ela provoca uma renovação celular, né, doutor? Com certeza. Na verdade. Com certeza. Que é quase um rejuvenescimento, né, quando você mesmo. faz isso. Porque se você tem uma melhora na pele que está machucada, obviamente na pele que está saudável também, né? Sim, sim. E, doutor, qualquer pessoa pode fazer uso desse tipo de procedimento ou existem algumas restrições? Sim, existem algumas contraindicações. Tá. Tem pessoas que têm deficiência de uma enzima chamada G6PD,
que é uma produção que acaba sendo ou deficitária ou não tem, tá certo? E acaba desenvolvendo um tipo de doença que a gente não pode, enfim, não tem indicação porque ele tem hemólise, mata as células sanguíneas. Em gestantes, e às vezes a gente acaba tendo um pé atrás, tá certo? Dependendo de como ela apresenta, o quadro e tudo mais, mas não tem nenhum trabalho científico falando que é, enfim, que é proibido. Prejudique, exatamente. E pessoas que têm anemia. Então a gente já fica, assim, a gente prefere tratar antes essa anemia e aí sim dar continuidade ao tratamento. Agora, doutor, essa que você falou dessa falta do G, de o quê que você falou? G6PD. Como é que a gente sabe se tem isso ou não? A gente fez o teste, um dos testes que é realizado é logo ao nascer. O teste então, antes da pessoa, Ah, é o teste do pezinho? É, um dos testes. Se a gente não teve problema naquela época, não precisa fazer de novo. Não, antes de começar difícil. Um tratamento como esse, é preciso fazer uma bateria de exames. Sim, com certeza. Na verdade, qualquer tipo de tratamento, a gente sempre faz os exames antes para ver como é que está certinho. De sangue, os tradicionais. Com certeza. Uhum. E daí, se tiver tudo certo, doutor, daí realmente a pessoa já pode ser submetida a um tratamento como esse? Sim, sim. O legal da ozonoterapia é que, como o uso é o oxigênio está em todo lugar. Então, assim, é uma molécula química que o corpo que não precisa. Vai acabar nunca. Nunca. E o corpo precisa, tá certo? 24 horas por dia a gente está respirando, tá certo? E o oxigênio em si, no nosso corpo, ele tem vários efeitos benéficos. Como, por exemplo, melhora de doenças inflamatórias, infecções. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, uma hepatite, a gente entra com ozonoterapia e estamos tendo ótimos resultados em cima, porque é o tratamento que combate o vírus da hepatite.